1936, Jesse Owens chocou o mundo ao ser o primeiro atleta na história a conquistar 4 medalhas de ouro em uma edição dos Jogos Olímpicos. O que torna tudo mais impressionante é que Owens era um atleta negro participando de uma edição dos Jogos Olímpicos sediado na Alemanha, chefiada por Adolf Hitler. Confira então no vídeo de hoje a vida e a trajetória de Jesse Owens, o atleta que enfrentou o nazismo nas Olimpíadas de Berlim. Mas eu não poderia perder a boa e velha oportunidade de pedir para que, caso essa seja a sua primeira vez aqui no nosso canal e você tenha interesse em continuar recebendo os nossos conteúdos, que não perca tempo e faça já a sua inscrição. Assim você recebe sempre em primeira mão os nossos novos vídeos que forem sendo postados aqui no canal. Isso sem ter que fazer esforço algum. Você será notificado sempre aos domingos quando novos vídeos forem postados, e com esse pequeno gesto você contribui para o crescimento do nosso canal e possibilita que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas por aí. James Cleveland Owen, Jesse Owens, nasceu no interior do estado do Alabama no dia 12 de setembro de 1913. Neto de escravizados, em 1922, Jesse Owens e toda a sua família pegaram as suas coisas e saíram do estado do Alabama e mudaram-se para o estado de Ohio para fugir de toda a discriminação, de todo o preconceito racial que se fazia ainda muito presente nos estados sulistas norte-americanos. Assunto este que nós inclusive já abordamos aqui no canal quando nós fizemos um vídeo sobre a biografia, sobre a história da Rosa Parks. Vale a pena você dar uma conferida, em algum lugar da tela vai estar aparecendo um card para você clicar e assistir o vídeo, está imperdível. Mas voltando então para o Jesse Owens, é em Cleveland, em Ohio, que a sua vida mudaria completamente. Inclusive é em Cleveland, na escola em que ele se matriculou, a primeira escola mista que o Jesse Owens teria então acesso, porque lá no Alabama, onde ele vivia com a sua família anteriormente, as escolas elas eram divididas e pessoas negras frequentavam uma escola e pessoas brancas frequentavam outras escolas. Então era a primeira vez que o Jesse Owens frequentava uma escola mista. E é nessa escola mista que a sua vida mudaria completamente. Dali em diante, James Cleveland Owen ficaria conhecido como Jesse Owens. A história diz que James Cleveland teria se apresentado na escola como JC, as iniciais de James Cleveland, mas que por conta do seu forte sotaque sulista, os professores teriam confundido JC com Jesse, e o garoto, ainda muito tímido, muito novo na escola, teria ficado um pouco envergonhado de corrigir os professores e teria ficado por isso mesmo. E dali em diante, James Cleveland Owen assumiu para si a identidade de Jesse Owens. E o potencial de Owens foi descoberto durante a sua vida escolar, quando participava de campeonatos escolares, de desafios escolares, e não tinha pra ninguém, cara. Ele ganhava todas as provas escolares que ele participava, e um dos seus técnicos, percebendo tal potencial de Owens pro atletismo, resolveu incentivá-lo a participar de competições um pouco mais profissionais e fez com que o garoto se dedicasse quase que exclusivamente ao atletismo. E entre 1930 e 1936, Jesse Owens já participava por uma série de competições em todo o território dos Estados Unidos, ganhando a maioria dessas competições e já quebrando alguns recordes mundiais. E o talento do garoto era tão incrível, algo tão impressionante, que aos 23 anos ele foi convidado a participar da comitiva norte-americana de atletismo a participar dos Jogos Olímpicos, que seriam sediados em Berlim, a capital da Alemanha. Nesse momento do vídeo é importante que você tenha consciência que na década de 30, a Alemanha já era governada e administrada pelo Partido Nazista, encabeçado pelo Adolf Hitler. E Hitler enxergava nessa edição dos Jogos Olímpicos de 1936 uma excelente oportunidade de difundir e propagar a sua pretensa teoria da superioridade física e da superioridade intelectual dos arianos para o resto do mundo. Ainda mais que aquela seria a primeira edição dos Jogos Olímpicos a ser transmitido pela televisão. Então, para a alta cúpula nazista, era a oportunidade perfeita para eles disseminarem os seus ideais e mostrarem ali para o mundo que eles estavam certos. E o que os dirigentes do Partido Nazista, sobretudo Adolf Hitler, não esperavam é que naquela edição dos Jogos Olímpicos, sediada em Berlim, capital da Alemanha, um atleta norte-americano negro chamaria para si toda a atenção naquele momento. Owens, naquele ano, levou 4 medalhas de ouro nos 100 metros rasos,
rasos, no salto em distância, no revezamento 4 por 100 e nos 200 metros rasos. Sendo que em 2 dessas provas ele acabou sendo responsável pela quebra de recordes mundiais importantíssimos. Não houve quem fosse capaz de derrotar o jovem velocista do interior do Alabama nas Olimpíadas daquele ano. Todo o esplendor vivenciado por Owens, todo esse protagonismo que recaiu sobre ele nessa edição dos Jogos Olímpicos, acabou gerando inclusive algumas versões sobre o comportamento de Adolf Hitler quando assistiu o desempenho daquele jovem atleta da tribuna. Alguns jornalistas diziam inclusive que Hitler havia se recusado a cumprimentar Jesse Owens e de que teria saído da tribuna para que não tivesse que ver a premiação. Porém, Jesse Owens chegou a afirmar que essa hostilidade, na verdade, nunca ocorreu. A questão é que, independentemente desse episódio ter ou não ocorrido, é que Jesse Owens, em 1936, na cidade de Berlim, deixou a sua marca na história, ao tornar-se o protagonista em uma edição dos Jogos Olímpicos que havia sido sediada em um país governado por um regime totalitário e racista. E toda essa glória conquistada pelo Jesse Owens na Olimpíada de Berlim acabou não sendo suficiente para superar o racismo que estava enraizada na cultura do seu próprio país, os Estados Unidos. Logo quando voltou para os Estados Unidos, Jesse Owens não foi nem ao menos recebido pelo presidente da época, que era o Franklin Delano Roosevelt, que inclusive realizou uma cerimônia de recepção para os atletas olímpicos brancos. E o pior de tudo é de que quando foi ser homenageado em um hotel pelos seus grandes feitos nas Olimpíadas de Berlim, enquanto todos os outros atletas entravam pela porta da frente do hotel, o Jesse Owens teve que entrar pelas portas do fundo para que pudesse então utilizar-se do elevador de funcionários. E com o tempo, Jesse Owens foi sendo esquecido dentro do seu próprio país. E que para sobreviver, Jesse Owens então participou dessas exibições públicas, correndo contra motos, correndo contra cavalos e correndo contra carros. Chegando inclusive a ser muito criticado por algumas pessoas que diziam que aquelas atitudes, que aqueles gestos não eram dignos de um campeão olímpico. Pessoas que tiveram que ouvir de Jesse Owens que 4 medalhas de ouro não eram suficientes para matar a sua fome e sustentar a sua própria família. Apenas 20 anos depois, já na década de 50, é que Jesse Owens receberia ali um reconhecimento por parte do governo norte-americano e a partir daí conseguiria então discursar, participar de palestras, em eventos, em conferências, até chegar a ser o representante dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Melbourne e nas Olimpíadas de Munique. E mesmo com todas essas questões raciais que Jesse Owens precisou então superar e que precisou enfrentar, ele nunca foi o tipo de cara que se posicionava ativamente nos Estados Unidos sobre o tema, chegando inclusive a questionar a atitude dos atletas norte-americanos nas Olimpíadas de 1968, que foram realizadas no México, quando esses então ergueram as mãos com os punhos cerrados, fazendo uma clara referência ao movimento dos Panteras Negras nos Estados Unidos. E foi apenas no final de sua vida que Jesse Owens reconheceu publicamente que vivia em um país marcado pelo segregacionismo, vivia em um país marcado pelo racismo, vivia em um país marcado pelo desrespeito aos seres humanos. Jesse Owens morreu de câncer em março de 1980, mas sua memória, sua história e suas conquistas estão marcadas para sempre na nossa história. E logo após sua morte, a rua em frente ao Estádio Olímpico de Berlim foi rebatizada para Jesse Owens. Essa foi uma breve história da vida do Jesse Owens, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, lembrando que ele foi pedido por vocês no nosso Instagram. Caso você não tenha ainda o nosso Instagram, eu vou deixar na descrição desse vídeo o endereço para você acessá-lo. Lá ocorrem as votações para os temas que serão postados nos vídeos de domingo, lá nós podemos interagir um pouco mais todos os dias. Então caso você não seja inscrito e tenha interesse em receber os nossos conteúdos, não deixe de fazer sua inscrição, já deixe o seu like, é uma forma de você mostrar ali uma gratidão pelo nosso trabalho. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Até logo mais. Fui. O atleta que... E todo o esplendor vivenciado por Owens, todo esse protagonista, mas toda essa glória conquistada pelo Jesse Owens nas Olimpíadas de Berlim, enquanto todos os outros atletas entravam... Sendo que em 2 dessas provas ele acabou quebrando os recordes mundiais. É recorde ou recorde?